Administrador e engenheiro, ele dedica sua carreira ao setor de energia. Passou por cargos de liderança em empresas como a CESP, CPFL, Eletrobras e Vibra. Vamos falar agora com o executivo Wilson Ferreira. Wilson, bem-vindo ao Show Business. É um prazer recebê-lo novamente aqui. Sempre um prazer estar contigo, Sônia. Obrigada. O que você acha da transição energética, não só aqui no Brasil, como no mundo? Como é que isso está se dando? Esse processo está à altura das suas expectativas? Olha, é um processo que está começando. Eu tenho falado muito sobre isso daqui, Sônia, por uma razão. O tema da transição energética ou da descarbonização da economia é um tema muito novo. A gente não tem ideia, mas ele começou a ser tratado em 72 em Estocolmo, nessas reuniões da ONU, né? Na verdade, ele começa mais fortemente falando de mudanças climáticas na ECO 92. Então, nós estamos falando de 30 anos atrás. Exatamente. Então, é um processo realmente muito novo. Do que a gente pode falar sobre isso, né? A primeira coisa é que existe hoje, já comprovadamente, uma relação muito, eu diria assim, direta entre a emissão de gases de efeito estufa, notadamente o dióxido de carbono, e o aumento da temperatura do planeta. E isso tem feito com que a gente tenha um aumento desproporcional de eventos extremos. Chuva extrema, calor extremo e todas essas coisas. Muito mais rápido do que se pensava, né? Muito rápido, porque se a gente for falar, nós estamos falando, como eu falei, na COP de Paris, que foi a primeira COP, onde os países se voluntariaram para estabelecer metas voluntárias de redução de emissões, nós falávamos naquela ocasião em chegar a 2050 com 2 graus acima. Nós estamos numa tendência, se nós não fizermos alguma coisa muito assim, mais determinada do que a gente tem feito, indo para 4 graus. E o ano passado nós chegamos já a 1,5 grau, que agora em Glasgow, a conferência das partes, né, a COP de Glasgow, acabou diminuindo dos 2 graus para 2050 para 1,5 grau. Exatamente onde nós já estamos. E o que acaba acontecendo é esse número de eventos. Se você vê, o Brasil é um país continental, então a gente vê assim, a maior seca da história da Amazônia, a maior cheia que a gente teve lá no Rio Grande do Sul, e todos os biomas brasileiros, todos eles sendo afetados. Isso vai afetar, de um lado, por exemplo, a agricultura. O agronegócio depende essencialmente do clima, do bom clima brasileiro, né? A geração de energia elétrica, por exemplo, ela depende, a maior parte da nossa água acumulada ou reservada, ela está nas fronteiras de Minas Gerais, né, com Goiás, com Mato Grosso, com São Paulo, e ali nós temos 70% da água brasileira. Essa água é formada no que a gente chama do rio voador, que vem da Amazônia. Então, se você tem efeitos climáticos que, de alguma maneira, afetam esse processo, a gente pode ter na frente, e a gente está vendo, né? Nós tivemos, por exemplo, 2021, foi o ano mais seco da história brasileira. A gente mede a afluência dos rios desde 1931. E tivemos, nesse ano, a maior seca. 2 anos depois, nós temos um dos anos mais assim, úmidos da nossa história. Você acha que existe uma conscientização da situação não é só do Brasil, mas do planeta? Então, eu acho o seguinte, a gente, como eu falei, é um assunto realmente novo. 30 anos para o que se precisa fazer e para o que precisa se entender é novo. A academia já se juntou, quer dizer, o fator de correlação entre temperatura e temperatura do planeta e emissões, ele é quase unitário, é quase 100%. Então, quer dizer, não há mais dúvida disso. Então, eu diria assim, as pessoas talvez não saibam o que elas podem fazer. Ou que elas podem perder. E não existe plano B para o planeta. Exatamente. Essa é a primeira coisa. Não existe planeta B, na verdade. Só tem esse. É como se tivesse, são 200 países, são 200 condôminos num único prédio. E a gente vai ter que fazer, apesar de alguns não fazerem, como qualquer condomínio que a gente vive. Mas, assim, a parte boa é de que, primeiro, a gente já sabe exatamente as consequências. Nós estamos vivendo elas. Isso sempre ajuda.
porque seja pelos impactos econômicos, seja pelos impactos sociais que são terríveis, as pessoas morrendo afogadas ou em queimadas, etc. Essas coisas são muito ruins. E as pessoas estão percebendo isso, que é do clima. Então, eu acho que... Bom, então existe uma disposição... E os países, não? Dos países e, claro, do eleitor. Então, mas eu acho que, de novo, assim, para essas coisas funcionarem, Sônia, você precisa de regulamento. Então, o que aconteceu, por exemplo, desde 2015, quando você teve a COP de Paris, é um conjunto de regulamentos e o principal deles é da monetização do carbono. Quer dizer, quem vai capturar o carbono? Né? Então, o Brasil, por exemplo, tem a maior floresta tropical do mundo e ele é, certamente, quer dizer, ao manter essa floresta, ele é o principal capturador de carbono. E isso vai ser muito importante. Para além disso, o Brasil assumiu metas que estão ligadas à eliminação do desmatamento ilegal. Se você olhar no mundo inteiro, por que a gente emite carbono? A maior parte do mundo emite carbono para gerar eletricidade, porque gera com carvão, porque gera com óleo combustível, gera com gás natural. O Brasil não. Então, isso é mais ou menos, no mundo é 35% da emissão, é isso. No Brasil é 6%. Então, o Brasil é hoje o país que tem a matriz energética mais renovável do mundo. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que metade das nossas emissões são relacionadas ao desmatamento ilegal, às queimadas, etc. E essa meta o Brasil assumiu de eliminar até 2030. Isso é ótimo. Se o Brasil consegue ter êxito nessa função, e ele vai fazer outras coisas também, a gente vai poder falar, biocombustível, por exemplo, mas o Brasil fazendo isso, o Brasil será, os produtos brasileiros, os serviços brasileiros serão aqueles de menor intensidade de carbono do mundo. Vai ser um diferencial competitivo para nós. O ano passado, 92% da nossa energia elétrica produzida foi renovável. Nós somos também o segundo... 92%. 92%. Nós somos o segundo maior exportador de biocombustível do mundo, produtor de biocombustível do mundo. O etanol brasileiro, que é do final da década de 70, é um super exemplo. Só o Brasil, praticamente, os Estados Unidos é que usam isso. A frota de automóveis brasileiras, praticamente 80% dela é flex. A gasolina brasileira tem 27% de etanol. Então, são exemplos extraordinários. Agora, nós vamos ser também um produtor de outros biocombustíveis, a gente vai lá mais à frente. Você está me dizendo que nós temos todas as condições para liderar a economia verde no mundo. É isso mesmo. Vamos perder mais essa oportunidade? Eu acho que não. Né? Se você for olhar, o mundo vai precisar de uma outra coisa. Existem algumas atividades econômicas que não têm um substituto. Né? É um substituto sob o ponto de vista do energético que usam, desde o carvão, óleo combustível, gás natural. Elas precisam utilizar o combustível do futuro, que é o hidrogênio. O hidrogênio, para ser o hidrogênio verde, ele tem que ser produzido com energia renovável. Não existe nenhum país do mundo com uma capacidade de produção de energia renovável para fazer hidrogênio de forma competitiva como o Brasil para fazer hidrogênio. E o hidrogênio é transportável, né? Seja na forma dele, gasosa, seja na forma líquida, seja em derivados dele, como amônia, etc. Então, o mundo não consegue fazer isso. Você vai para a Europa não consegue fazer isso. Ela vai importar o combustível. Como você importa hoje o combustível nosso vem de vários lugares do mundo. Esse combustível vai ser produzido no Brasil. E dada a costa brasileira, a posição geográfica que o Brasil tem, ele pode ser um grande exportador para a Europa, para a África, para os Estados Unidos, para a Ásia. Então, o Brasil tem vantagens competitivas enormes. Mas muitas vantagens. Enormes. Eu concordo em gênero e grau com você. As vantagens são muito grandes. Mas a gente vai acompanhando o desenrolar das regulamentação do crédito de carbono. Cadê? Então, o primeiro decreto... Foi agora. E eu acredito, veja, não é o Brasil só que não tem. O mundo inteiro não tem, está fazendo. Então, não estamos atrasados? Não estamos atrasados? Não, precisamos correr, porque a vantagem é nossa. O interesse em ter uma regulamentação que permita aos países, às empresas, tá certo? Cumprirem suas metas e comprarem, por exemplo, créditos quando não conseguem cumpri-las, é nosso, porque nós vamos ser o maior
exportador desse crédito para o mundo. Então, nós temos que correr, mas isso está ocorrendo hoje, essas discussões, seja a partir do decreto, seja a partir das regulamentações, estão acontecendo no Congresso Nacional. Eu acredito que em um tempo muito rápido nós vamos ter. O nosso crédito de carbono hoje, ele é precificado bem abaixo no mercado ainda não regulamentado, bem abaixo do crédito de carbono na Alemanha, por exemplo. É porque o crédito de carbono que nós temos hoje é o chamado crédito de carbono voluntário, né? E sem dúvida ele é mais barato. O regulado vai ser mais caro. Da Alemanha já regulou seu mercado? Já regulou. Então, quais outros países regularam? A maior parte dos países da Europa já estão com isso, regulados. Porque eles estão precificando, inclusive, ou estão sobretaxando produtos produtos que venham de países que não fizeram nenhum trabalho de descarbonização. Porque você produzir energia solar, eólica, hidráulica, é mais caro do que você produzir uma termoelétrica a óleo ou a gás. Então, quer dizer, esse sobrecusto para você ser renovável, para você ser carbono neutro, ele precisa ser, de alguma maneira, reconhecido fora. Então, quem fez, você sabe do esforço que a Alemanha, que você falou, fez no sentido de acabar com as termoelétricas e ir, por exemplo, para a energia solar, isso tem um sobrecusto. Qual é a chance das termoelétricas, por exemplo, diminuírem substancialmente na China e nos Estados Unidos a carvão? Eu acho que isso é muito grande, porque esse, sem dúvida, o carvão hoje, você não consegue sequer financiar para fazer uma termoelétrica a carvão. Então, o carvão, sem dúvida nenhuma, é o primeiro dos combustíveis, é o que mais emite, é talvez o menos eficiente, apesar de ter tido um avanço muito grande. Vai ser na rapidez que o planeta pede? Eu acho que vai. Só questão de sobrevivência. Eu acho que o combustível da transição, quando você precisar manter, é o gás natural. Quer dizer, eu acho que o óleo combustível, o óleo diesel para geração, o carvão, eles vão sem dúvida ser substituídos. O caso brasileiro, se você lembrar, as termoelétricas brasileiras, a maior parte delas, elas são da época pós-racionamento. Nós racionamos aqui em 2001 porque não tínhamos termoelétrica. Todos os prazos de concessão dessas térmicas vai terminar agora, até 2025. Então, você já vai ter uma substituição importante por gás natural. Mas vai ter essa substituição? É possível? Você sempre tem que ter. Veja, o Brasil não pode depender exclusivamente ou de chuva, ou de sol, ou de vento. Ele tem que ter uma reserva, que no caso brasileiro, na base, é o nuclear, e as termoelétricas a gás natural, que é o que, eu diria assim, vai entrar em substituição àquelas termoelétricas mais antigas com combustíveis que emitem mais. É verdade que a energia nuclear ela é menos poluente que as geradas a carvão? Havia um mito desse tipo de geração que não existe mais hoje, né? Então, na verdade, as termonucleares, hoje você tem mais de 450 no mundo em operação, são ativos importantes que operam na base. Eu sempre me lembro na Eletrobras, na minha sala, nós tínhamos o que estava gerando naquele momento. E a geração que nós temos de base brasileira, que fica funcionando 24 horas por dia, quase 365 dias por ano, é a base nuclear, de Angra 1 e 2. E você tem agora o debate aqui para a construção da 3. Como é que você se apaixonou pelo setor elétrico? Eu morava na Vila Olímpia, numa casa, e nós tínhamos um vizinho que trabalhava na CESP. Esse vizinho, a CESP na época tinha uma revistinha, uma revista, na verdade, do que ela estava fazendo. É uma época engraçada, porque a CESP é de 1966, né? Eu estou falando desse vizinho, eu devia estar mais ou menos uns 15 anos, então estou falando de mais ou menos 75, 76. E esse meu vizinho me dava as revistas dele. Então, eu lia muito, eu achava assim, encantador, quer dizer, você fazer uma usina hidrelétrica, as usinas que a CESP fez aqui em São Paulo, a CESP deve ter mais ou menos 12, 13 mil megawatts, e eu trabalhei na CESP, você sabe disso. Nós tivemos oportunidade, até na época com o André, de concluir várias das hidrelétricas que estavam em construção. E são obras de arte mesmo, assim. São uma das poucas usinas brasileiras de reservatório. Mas você foi lá e pediu emprego na CESP? Como é que foi? Eu fui ser estagiário, fui pedir um estágio na CESP, fui estagiário, fui efetivado como engenheiro. Tive uma carreira, fiquei 18 anos na CESP, então foi uma carreira bacana, assim. E terminei como diretor, vice-presidente na área de distribuição e primeiro presidente da Electro, que foi a empresa de distribuição da CESP que nós privatizamos.
O que ainda precisa ser privatizado? Olha, a distribuição já está praticamente inteira privatizada, né? A geração com a privatização da Eletrobras e a transmissão também. Hoje o capital público é muito pequeno. Eu diria assim, destacadamente a CEMIG, né, no estado de Minas Gerais, ainda tem e é a maior parte da distribuição, porque na geração e na transmissão ela é pequena hoje. Existem poucas concessões ainda estaduais assim, para serem privatizadas. Acho muito pouco. Eu acho que o setor elétrico brasileiro... A CEMIG. É só a CEMIG. A CEMIG, só a CEMIG que é grande. Você tinha a Copel até o ano passado e ela seguiu o modelo que nós fizemos lá na Eletrobras de capitalização, de pulverização do capital, criando mais uma corporation. Eu acho que esse é o caminho. E ele só foi possível fazer, Sônia, é importante destacar isso, porque a regulação brasileira na área de energia elétrica, ela evoluiu muito. Eu diria assim, quando você olha a infraestrutura, eu presidi lá a ABDIB, você vê claramente assim, o setor elétrico, seja pelos organismos que criou, um operador nacional, uma Câmara de Comercialização, a ANEEL, que é uma agência nacional assim, reconhecidamente qualificada, e a emissão das políticas pelo próprio Ministério de Minas e Energia, os leilões públicos que a gente tem. Então, eu sempre falo assim, todo ano as pessoas começam o ano me perguntando se vai faltar energia. Né? E veja, eu trabalhei no setor 45 anos. E só uma única vez faltou energia. Que realmente faltou, né? Só uma única vez. Então você fala assim, não é... Fizemos um hedge, não é né? coincidência. Que são as termoelétricas. Desde né? que a gente fez a termoelétrica, nós não tivemos mais problema. Então, mas passamos pertinho, né? Hã? Passamos perto. Mas passa perto, porque as variações climáticas aumentaram muito. No passado, o setor elétrico brasileiro ele era projetado para ter faltas ou diferenças de 5%. Nós tivemos mais do que isso aqui, por exemplo, em 21, quando você teve o ano mais seco. Né? E isso se deve às mudanças climáticas. A gente tem que reconhecer isso. Então, evidentemente, os aperfeiçoamentos ao longo da história são necessários. Nós vamos ter agora a renovação das concessões de distribuição, essa discussão tem que ocorrer. Você saiu do setor público, né, da CESP, e foi para a CPFL. Sim. O que mais te impressionou nessa mudança para a iniciativa privada? O fato de você ser iniciativa privada, ela te traz... Mobilidade? Eu vou dizer, é mais do que mobilidade, porque, veja, às vezes o setor público, eu que digo, a sociedade se defende do público colocando mais regulamento. Então, por exemplo, você fala assim, você vai para uma empresa privada, você quer comprar uma frota de automóvel, um sistema de TI, você vai no melhor, né? Negocia o preço e compra e instala. Você vai para uma empresa pública, você não pode fazer isso. Você tem que fazer uma concorrência, ela leva tempo. É a 866, né? Mas essa é a defesa que a sociedade teve dos malfeitos que por várias vezes a gente viu. Então, o público acaba tendo muito mais dificuldade, não consegue competir no setor que é aberto à competição, como é hoje o setor elétrico brasileiro. Uma empresa pública tem uma desvantagem enorme, ela não tem a mesma mobilidade. Você imagina, nós estamos vivendo a época da inovação, a inteligência artificial, você precisa ir atrás desses profissionais, esses caras estão supervalorizados. Se você está numa empresa privada, você vai lá, faz um anúncio e chama as pessoas, entrevista e escolhe. Você vai para o setor público, você tem que fazer um concurso. Você não tem essa mobilidade. Se você quiser mudar o seu quadro de funcionários, você tem que fazer por processo, por exemplo, de demissão voluntária. É tudo mais custoso, é tudo mais lento. Na verdade, se você for olhar a história das privatizações, elas começam na Inglaterra, né? Com a Margaret Thatcher. E a Margaret Thatcher falava disso, porque o governo não tem dinheiro. Quem tem dinheiro é o contribuinte, é o taxpayer. E na verdade, o taxpayer tem cada vez menos, tá certo? Porque nós temos uma competição. O mercado de trabalho tem uma competição. E se acaba contratando o melhor pelo menor preço. Os produtos, os melhores pelo menor preço. Então, se a sociedade está exercendo o seu direito de escolha, e de escolha naquilo que interessa mais a ela, de ter o melhor pelo menor preço, isso se espalha na economia como um todo. É óbvio que o governo tem uma dificuldade muito maior de participar desse processo. Então, você acha que a transição energética vai ser financiada
pela iniciativa privada? Há dinheiro público no mundo para fazer isso? Eu acho, veja, eu não diria que é dinheiro público. Eu acho que, na verdade, as economias, para se descarbonizarem, elas precisam dos geradores de energia se descarbonizarem, das indústrias se descarbonizarem, dos transportes que você tem público, ônibus, o transporte privado. Tudo isso aqui precisa ser descarbonizado. Para tudo isso tem solução. Então, quem vai fazer essas coisas são os empresários. Eu acredito que cada vez menos existe o empresário público, existe o empresário privado. Então, eu acredito fortemente que esse movimento, embora a gente começou tardiamente, mas eu acho que é de curto prazo, ele vai se desenvolver muito rapidamente. Porque hoje o empresário tem muito mais responsabilidade de falar assim, não, a minha empresa, ela tem um diferencial, porque eu tenho diversidade, porque eu sou um cara que me preocupo em mostrar para vocês quanto eu emito de carbono, o que é que eu estou fazendo para ser net zero. Então, cada uma dessas coisas são diferentes. Como controlar isso? Hoje em dia, não há controle. Eu acho que, veja, eu acho que, como eu lhe falei, nós precisamos ter os regulamentos, as leis, e isso está acontecendo na maior parte dos países e mais rapidamente naqueles que têm interesse nisso. Maior, eu falei, é um condomínio de 200, mas alguns têm participação mais importante nisso. O Brasil, certamente, quer dizer, vai ser muito bom a gente ter uma cópia aqui em Belém no ano que vem, onde a gente vai poder mostrar o que a gente está fazendo. Eu falava para você da coisa do biocombustível. O biocombustível, a gente sabe do etanol, a gente sabe da nossa gasolina misturada com etanol. Mas a gente não fala, por exemplo, que nós vamos ser capazes de produzir, na Amazônia mesmo, 30 milhões de hectares na Amazônia são certificados que foram desmatados. Você precisa reflorestar. Como é que você faz isso aqui? Uma iniciativa que a gente chegou a fazer no meu tempo de Vibra foi plantar o chamado óleo de dendê, né? Palma, para produzir o quê? Para produzir o combustível sustentável da aviação, que vai ser a forma da aviação se descarbonizar. Né? Para produzir o diesel verde, que é a forma de você descarbonizar, por exemplo, o modo rodoviário. Então, esse potencial o Brasil tem, e a experiência que tem, por exemplo, no etanol. Wilson, me dá um quadro, assim, usando a tua trajetória, de como esse setor foi se modificando. E, de novo, vou te perguntar, temos o perigo de não aproveitar essa oportunidade? Olha, eu acho que o setor, nos 45 anos... Esse óleo de palma é o máximo na Amazônia. Então, especialmente porque você tem uma... Assim, nós não... Diferentemente dos países, onde há um questionamento se você produz combustível, se você produz comida. Então, teoricamente, você está falando assim, olha, a área deveria ser voltada para... Nós somos o maior produtor de comida do mundo hoje. Né? Já somos. Outra vantagem. Já somos. Né? E temos hoje, como eu falei assim, além da energia renovável para a produção elétrica mais renovável do mundo, nós vamos ter essa possibilidade de desenvolver esses biocombustíveis. E vamos ter por quê? Porque, nós, como eu falei, temos áreas que precisam ser reflorestadas. Precisam ser. Isso é parte de uma vantagem competitiva adicional que nós vamos ter. A Amazônia nossa é 80% preservada. É isso que vai gerar o crédito carbono. Mas os 20% que a gente, ao longo do tempo, seja por que motivo foi, derrubou... Mas o Código Florestal exige 80% e você pode desmatar 20%. Exato, mas veja... Dentro do Código. Mas, em verdade, e é só o Brasil que tem isso, né? Vai de 20% a 80%. Né? Então, nós temos e essa, teoricamente, poderia ser vista, como alguns produtores falam, uma desvantagem, porque você tem que manter uma área em pé e ela não rende. Né? Se eu for olhar, pegar os produtores de outros países, de outros continentes, eles não têm essa mesma regra que nós temos aqui de manter uma reserva legal, tá certo? Desse tamanho, né? Desse tamanho. Então, mas eu acho que, para além disso, o que nós já fizemos, seja de desmatamento ilegal, etc., que você pode reflorestar, já existe área certificada para você reflorestar, vai permitir a gente fazer esse reflorestamento com algumas atividades que nos interessam, como, por exemplo, esses biocombustíveis. Vão poder ser produzidos no Brasil. E é uma vantagem extraordinária, não vão estar competindo com a alimentação. Não tem. Então, eu acho, Sônia, sinceramente, assim, eu acho que o Brasil se recolocou no cenário internacional
especialmente na questão ambiental, de Com o uma pé forma direito. muito positiva, muito positiva. Com o pé direito. O mundo está olhando. O fato de a gente estar com a COP aqui, ou em Belém do Pará, ou em outro local, na Amazônia, vai nos trazer uma exposição que é muito necessária para valorizar os nossos ativos florestais, que vão ser importantes para o mundo. Você está otimista, né? Estou muito otimista. Eu estou percebendo. Agora, está acabando o nosso tempo, eu não queria deixar de terminar a entrevista, te perguntar qual é o teu destino? Vou fazer uma parte aqui. Gente, alguns anos atrás ele saiu da CPFL, me ligou, me disse que ele ia tocar piano, que ele ia se dedicar ao piano. 6 meses depois, você estava na Eletrobras. O que você fez? Primeiro, o que você fez com os pianos na época? Olha, eu não só fiz, né, como os uso. E a felicidade para mim é a seguinte: eu continuo tocando piano e eu inspirei a minha filha a tocar. A minha filha toca lindamente, assim. Toca melhor que o pai dela hoje, tem mais tempo. Canta, né? Fez, na época da pandemia, fez canto. Assim, ela canta como essa Taylor Swift, que ela adora, assim. Então, eu estou muito feliz com isso. Eu estava falando para a sua produção, eu falei assim, olha, um outro hobby que eu tenho é dos carros antigos. Desde que eu me privatizei, todo ano, quando eu ganhei um bônus, eu reformei algum carro e eu tenho todos eles na minha garagem. Mas esse não exige uma atenção especial como o piano, né? Existe, não, olha aí, a atenção é mais especial ainda. E eu vou agora, no meio do ano, na Mille Miglia, que talvez seja a corrida mais famosa do mundo para carros antigos. Então, agora em junho, eu vou estar lá. E eu espero agora poder contribuir em conselhos de administração. Eu fiquei 27 anos como presidente de companhia seguidos. Só fiquei 12 dias fora nesses 27 anos. Olha, gente, está registrado, hein? Vamos ver se vai acontecer que nem o piano. Não, eu espero aqui de olho. poder dar essa contribuição. Já faço parte, inclusive, da Fundação Amazônia Sustentável como conselheiro. Já estou atuando lá. Tá bom. É uma contribuição importante que eu quero dar para a sociedade brasileira. Olha, Wilson, super obrigada pelo seu tempo. Imagina. Desejo tudo de melhor, que você escolha o caminho melhor para você e para o Brasil. Obrigado. Eu estou sempre feliz de estar com vocês aqui e com o pessoal da Band. Obrigada. O programa de hoje, gente, está terminando. Obrigada pela companhia e até a semana que vem, aqui na Band News TV.